Voltamos, pessoal. Preciso que me digam se me escutam. Pelo menos aqui para mim eu recebo os comentários de vocês. Tem uma pessoa acompanhando aqui comigo a transmissão e pelo menos aqui para a gente está tudo ok. Então eu preciso que vocês venham comentando sobre a qualidade da transmissão. Eu não sei o que aconteceu, acredito que depois de um tempo ela teve alguns probleminhas. Beleza. Pessoal, eu vou voltar agora nessa segunda parte do vídeo. Aquela eu já fiz a postagem direta no Facebook e ela vai ficar lá sem interrupções, porque o Facebook faz uma gravação completa do vídeo. Então, a explicação sobre serendipidade no processo penal, essa abordagem que nós fizemos de dica, de revisão sobre esse tema no processo penal, está lá naquele vídeo. Nesse aqui, nós vamos nos concentrar em conversar um pouco sobre rotina de estudos para concursos públicos, tá bem? Nós vamos conversar sobre organização, execução e revisão dos pontos estudados. Eu preciso saber como vocês estudam. E eu preciso saber como vocês estudam porque nós precisamos identificar alguns equívocos nos estudos. Eu vou começar, então, contando a minha história nos concursos públicos. Eu me formei em 2012 e logo nesse ano eu comecei a estudar para concursos públicos, embora fizesse o trabalho de advocacia em paralelo. Mas a minha atividade principal era o estudo para concurso público. Eu sempre quis atingir uma carreira jurídica. Naquele ano de 2012, eu costumo comentar com os meus conhecidos que aquele ano foi um ano praticamente perdido na minha trajetória dos estudos. Ou seja, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um estudo completamente diferente. Por quê? Porque aquele estudo era desorganizado, ele não tinha o mínimo critério de execução e eu não tinha nenhum método de revisão. Volto a dizer os 3 pilares de todo o estudo correto: organização, execução e revisão. Mas, Lucas, o que tu fez a partir de 2013? E vejam, pessoal, eu vou adiantar aqui o meu resultado depois que eu comecei a aplicar um método adequado de estudo. Durante o ano de 2012, inclusive no início de 2013, eu fazia provas para concursos públicos e acertava em torno de 50% a 55% das questões de uma prova de concurso. Era isso, eu não conseguia sair desse limite. Eu ficava nesse teto. Depois que eu comecei a estudar de forma organizada, fazendo uma execução correta do estudo e programando as minhas revisões, eu tive picos de desempenho nas provas de promotor de justiça de Santa Catarina e de defensor público do estado do Rio Grande do Sul, cargo que eu assumi um ano depois, quando o concurso terminou, que teve prova oral, prova de tribuna, etc. Mas aqui estou falando em prova objetiva. Das 100 questões, eu consegui acertar 85 e coloco todo o mérito disso num método de estudo, na organização do estudo e na execução correta com revisão. O que é preciso fazer para estudar para concursos jurídicos? Nós sabemos que os concursos jurídicos têm uma imensa quantidade de matérias e uma profundidade considerável do tratamento dessas matérias. Vejam então que nós precisamos organizar esse estudo para que nós possamos ver praticamente tudo o que pode ser cobrado ao mesmo tempo em que tenhamos uma abordagem com uma devida profundidade. Qual é o passo inicial da organização de todo estudante de concurso público? Fazer um calendário. Fazer um calendário é a atividade mais importante que uma pessoa tem antes de iniciar os seus estudos. Se vocês estudam sem um cronograma, se vocês estudam sem um calendário, é muito difícil que vocês consigam se situar
dentro do edital para a prova que vocês estão se preparando. E isso acontece porque as pessoas que estudam sem qualquer critério normalmente fazem assim. Hoje eu estudo Direito Penal, que é a matéria que eu gosto, amanhã eu estudo Tributário, que é uma matéria que eu não gosto tanto. Na quarta-feira, que eu já estava cansado de estudar Tributário, eu volto a estudar Direito Penal. Depois, na quinta-feira, eu estudo uma outra matéria, não tenho critério nenhum. Quando vê, eu só estudo Direito Penal, que é a matéria que eu mais gosto, e deixo as outras. O problema é que a prova cobra todas essas matérias, normalmente com pesos equivalentes. E se você só estudou uma ou duas disciplinas porque gosta mais delas, a possibilidade de não termos sucesso é maior. O Raul me pergunta, em casos de viagem, aqui é muito importante, o calendário ele é fixo, eu preciso colocar pelo menos 80%, 85% do edital do concurso que eu quero dentro do calendário. Eu preciso saber que eu não tenho por que me desesperar hoje para estudar recurso em processo penal, porque no meu calendário está lá escrito que eu vou estudar isso daqui a um mês. Façam isso de forma racional. Coloquem o edital do concurso num prazo em que vocês consigam vencer esse edital. E eu vejo isso como critérios, pelo menos assim, a título de exemplo, de 7 a 8 ou 9 meses, pessoal, para concursos jurídicos, tá bem? Se você colocar para vencer o edital em 1 ano, é muito tempo e nós não teremos possibilidade de revisão. Em 6 meses, é muito curto o espaço de estudo e nós vamos ter que condensar demais a análise de alguns pontos. Quando vocês delimitarem esse calendário em 7 ou 8 meses, por exemplo, e começarem a inserir os pontos, nesse dia eu vou estudar inquérito, nesse dia eu vou estudar obrigações em direito civil, olhando o edital e vou riscando. Nesse dia eu preciso estudar recursos parte geral em processo civil. Vocês vão ver o tamanho do desafio que vocês têm pela frente. Falando assim, nós achamos que 7 meses, 8 meses significam muito tempo de estudo. Mas quando nós começamos a inserir os pontos especificamente dentro desses dias, nós vemos que na verdade nós temos pouco tempo de estudo e nós precisamos acelerar. O que fazer com esse calendário? Bem, a ideia é seguir da forma mais fiel possível, mas se eu tiver qualquer imprevisto, o calendário é claro que comporta exceções. É óbvio que nós podemos modular esse calendário. E se nós fizermos isso, nós vamos ter, além de uma certeza sobre aquilo que nós já estudamos, passos firmes para o estudo futuro e não vamos ter aquele desespero de não saber, meu Deus, já faz muito tempo que eu não estudo licitações. O cara que tem um calendário, ele já olha ali e diz, não tem problema, licitações está aqui, é o tema da semana que vem em direito administrativo. Se ele já viu o tema e mesmo assim não lembra de algum assunto tratado, ele deve revisar os pontos. E como que ele vai revisar os pontos? Resolvendo questões sobre aquele ponto daquela matéria. Por que a revisão na forma de resolução de questões é a mais efetiva? Porque as questões dos concursos passados, elas normalmente cobram em profundidade e quantidade aquilo que normalmente aquela carreira cobra em concursos públicos. Ou seja, fazendo questões das provas anteriores ou de provas análogas, você tem uma noção daquilo que precisa saber. Eu percebo, estudando por questões, até onde eu devo ir. É como se eu perguntasse para vocês, assim, vocês querem responder uma prova sobre futebol? Sim. Muito bem, a primeira pergunta é quantas Copas do Mundo o Brasil venceu? Vocês vão me dizer, não, tranquilo, isso é 5, eu sei, viu como é fácil? Eu digo, qual era a dupla de zagueiros da prova de 58? Bah, mas isso eu não sei. Por quê? Porque o nível, a profundidade das perguntas, ela mudou. E eu preciso conhecer qual é a profundidade dos temas do meu concurso para que os meus estudos evoluam a passos firmes. Se eu faço a revisão por meio de questões, eu tenho certeza que aquilo que normalmente cai é aquilo que eu normalmente estudo. A partir do momento em que eu faço a organização do meu estudo, eu posso fazer
aquilo que o Raul comentou. Tenho alguma dificuldade na organização da minha carreira atual com o estudo, mas devo saber que a regra dos aprovados em concurso público não é a das pessoas que se dedicam totalmente aos estudos. Eu tenho como meu colega o maior exemplo disso, e faço questão de citar o nome dele. O meu colega Ricardo Fay, logo que saiu da faculdade, já se tornou técnico da Justiça Federal, continuou estudando, virou analista da Justiça Federal, continuou estudando, hoje é defensor público, meu colega. Fez aquilo que nós chamamos de estudo escada, ou seja, ele foi escalando na carreira que ele pretendia. Começa num concurso com, em tese, uma dificuldade um pouco menor, com um menor número de disciplinas e de pontos que são cobrados, e assim ele vai escalando. Essa é a regra, pessoal. A regra não é aquele cara que simplesmente se tranca num quarto e estuda. Até porque, se essa pessoa não consegue organizar os estudos dela, ela pode perder 12 horas por dia estudando, que o resultado não vai chegar. Fiz questão de salientar a experiência do meu colega Ricardo Fay, porque além disso, ele teve em mente sempre uma coisa que eu achei sensacional. O estudo era a principal atividade do dia, enquanto ele não atingia a carreira almejada. Chegava no trabalho, cumpria com os seus deveres, e quando saía na rua, no dia que eu conheci ele, eu perguntei, o que tu faz? E ele disse, eu estudo para concurso público, mas eu também sou analista da Justiça Federal. Eu disse, não, então tu és analista da Justiça Federal e estuda para concurso. Ele, não, eu quero ser defensor público. E eu me lembro que era engraçado, porque o Ricardo chegava às vezes com um carro melhor do que o do professor, já tinha condição de vida para fazer o que quisesse, podia viajar, podia aproveitar, mas estava ali estudando, do meu lado. E isso mostra a dedicação daqueles que fazem do estudo a atividade principal do dia. Você pode ter que trabalhar no turno da tarde, cuidar dos filhos no turno da noite e só tem o turno da manhã para estudar. Se o estudo for a principal atividade do dia, nesse período do dia, você precisa concentrar o tempo de estudo. Evite realizar atividades secundárias em meio tempo, ou seja, para quem tem só amanhã para estudar, evite ir, por exemplo, na academia às 10 horas da manhã, ou coloca para o início da manhã ou coloca para o final, mas não interrompe o estudo, porque provavelmente nos primeiros dias você vai interromper o estudo e depois vai voltar, mas depois vai estudar, vai sair para a academia e depois não vai mais fazer nenhuma análise dos livros. O Jonathan, meu amigo lá de Santo Ângelo, pergunta, tem algum mínimo de horas para estudar diariamente? Jonathan, a minha experiência foi o seguinte, considerando que eu tinha disponibilidade, eu trabalhava como advogado em Porto Alegre, mas tinha disponibilidade de horário. Eu sempre organizei os meus estudos como se eles fossem um trabalho. Pelo menos enquanto eu ainda aguardava o edital do meu concurso pretendido, eu estudava das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Depois disso aí eu encerrava, porque eu sabia que se eu extrapolasse muito esses limites, a probabilidade de eu me desgastar mentalmente seria muito grande e o concurso ainda nem tinha lançado o edital. Bem, depois que lança o edital, é óbvio que nós temos que aumentar um pouco a dedicação, aumentar um pouco as horas de estudo e aí sim partir para uma análise um pouco mais concentrada. Mas isso também é facilitado, porque se nós já temos disciplina, e o delegado William falou muito sobre disciplina ontem, se nós já temos disciplina, quando o edital do concurso é aberto, nós já sabemos que nós continuamos estudando para não perder tudo aquilo que nós já adquirimos. Então, a revisão rotineira desses pontos é o que faz o meu estudo dar resultado. O Darwin coloca aqui, meu amigo Darwin, colega de Ajures, revisão e jurisprudência, por incrível que pareça, só descobri no passado a importância e melhorei. Agora uma grande questão segue. A verdade que eu sei e aprendi não é a da prova. A prova não cobre o que sei. Muitas vezes, seja jurisprudência, talvez não lidas.
Verdade, Darwin. A importância de jurisprudência. Pessoal, assim, ó, duas questões. Para vocês entenderem o que determinada decisão da jurisprudência, vou dizer, vocês têm que correr para o Dizer o Direito. Não existe nenhum site melhor do que o Dizer o Direito sobre jurisprudência traduzida. Para te entender aquela decisão, é importante ir para o Dizer o Direito. Eu não tenho dúvidas de que esse é o melhor site de jurisprudência do Brasil, tá? Dizer o Direito do professor Márcio Cavalcante. Mas algumas bancas, como a CESP, cobram a literalidade da jurisprudência, do informativo de jurisprudência. E aí sim, nós precisamos conhecer, ao menos minimamente, esses informativos. Então façam a leitura rotineira dos informativos de jurisprudência, atualizem os seus materiais e, opa, fiquei na dúvida, não entendi nada o que essa decisão quer dizer. Corre para o Dizer o Direito e ali tu vai entender exatamente o que aquela decisão quis dizer, porque a explicação do professor Márcio Cavalcante é sensacional. Não existe nada melhor em termos de jurisprudência do que o site Dizer o Direito, tá bem? Mesmo assim, não deixem de ler a literalidade dessas decisões. Mas, Darwin, acredito que existe uma questão muito importante também nesse assunto da jurisprudência. Eu costumava fazer o meu estudo da seguinte forma: eu tinha um caderno base para cada ponto das disciplinas. Eu tinha uma pasta de processo penal e cada ponto tinha um caderno. A partir do momento em que eu encontrava uma decisão inovadora na jurisprudência, por exemplo, essa decisão do STF sobre a possibilidade ou sobre a descriminalização eventual de um aborto até o 3º mês de gravidez. Não interessa o que a decisão disse, interessa que ela pode cair na prova. Então, eu selecionava aquilo ali e colocava no meu caderno de crimes contra a vida ou, eventualmente, direito constitucional lá nos direitos individuais em espécie. A Andréia está me dizendo que não está conseguindo ver porque o vídeo está caindo toda hora. Andréia, fica tranquila, nós vamos postar esse vídeo na íntegra depois, para que vocês possam ler as dicas. Pessoal, eu quero conversar um pouquinho sobre o dia da prova. Vamos imaginar que você fez todas, cumpriu com tudo aquilo que nós programamos, você organizou o seu estudo, revisou o estudo de uma forma frequente e chegou no dia da prova. Eu não vou aqui falar sobre metaciência, eu não vou falar sobre reza, eu não vou falar sobre superstição, eu vou falar sobre neurociência. As ciências cognitivas, pessoal, já identificaram que o nosso estado de nervosismo não supera um período máximo de 20 minutos. Ninguém fica apavorado por mais do que esse tempo, a menos que renove o evento que lhe deixa nervoso. Muito bem, o que significa isso para o nosso dia da prova? Significa que você sentou na cadeira, os examinadores estão tirando as provas dos lacres e você está muito nervoso, porque você se preparou, você deu importância para aquele evento e é normal que você esteja nervoso. Pois bem, nesse momento nós estamos com um estado de consciência um pouco alterado. Eu recebo a prova na minha mesa e faço o quê? Paro, respiro e começo a folhear a prova para identificar as matérias dispostas. Se elas não tiverem identificadas no cabeçalho, eu tento pelo menos identificar a organização das disciplinas na minha prova. E o que eu faço? Eu começo a resolver a prova pela disciplina que eu tenho maior afinidade. A disciplina que eu tenho maior afinidade normalmente é a disciplina que eu mais sei e também a disciplina que eu mais estudo. Então, a chance de eu me sentir confortável resolvendo questões sobre aquele ponto é muito maior. E se eu começar a me colocar em um ambiente tranquilo, a probabilidade do meu nervosismo diminuir é muito maior,
Vejam, lembrem o que a neurociência e as ciências cognitivas falam. O estado de nervosismo não se estende por mais de 20 minutos, a menos que você renove o evento. Muito bem, aquele aluno que é o popular, e aqui como a gente diz no interior, o popular mirim, o que o mirim faz? O mirim senta completamente nervoso, o examinador está tirando do lacre as provas, ele continua nervoso, ele recebe a prova, ele continua nervoso, e ele pega e vira e começa pela questão 1 da prova. Ele nem sabe qual é a disciplina daquilo ali. Ele não sabe se é português, se é direito civil, se é direito penal, ele não sabe nada. E aí ele começa a questão 1, ele ficou na dúvida entre a A e a B. E aí ele pula. A questão 2, ele não sabe, ele pula para 3. E daí, quando ele chega na questão 3, ele acha que é a C, mas pode ser a D. Aí ele faz um risco e um X e uma cruz do lado da B. Então, já se passaram 10 minutos, ele renovou o sentimento de nervosismo e não respondeu nenhuma das questões. Diferentemente, se colocar num ambiente tranquilo, daquela disciplina que mais gosta, ele vai conseguir desenvolver com muito mais tranquilidade. Realização pessoal do dia da prova. É óbvio que depois da primeira disciplina eu passo para a segunda, que me deixa mais tranquilo. E aquela que eu não sei nada, aquela nós deixamos para o final, porque nós já estamos cansados, mas em contrapartida, nós já estamos com um estado de consciência bem mais tranquilo. Tá bem, pessoal? Outra coisa, agora, talvez a única dica psicológica que eu venha a dar, assim, não sejam inventores de desculpas, tá? Quando vocês saírem de uma prova de concurso, as frases que a gente mais ouve na saída da porta é assim: o sol pegava na cara de todo mundo, tinha um ventilador que fazia barulho, a minha mesa estava bamba, a minha cadeira estava bamba, tinha alguém mastigante Claire do meu lado e eu não consegui me concentrar, eu pulei linhas na hora de marcar na grade e eu acho que eu errei as questões que logo que eu tinha acertado. Então, assim, ó, é um festival de gente inventando desculpa para eventual fracasso futuro. Pessoal, não percam tempo com isso aí. Isso aí só desgasta quem realmente estuda. Se você foi bem ou foi mal, lembre-se de olhar o procedimento, o método, tá bem? Eu não fui bem, preciso mudar o meu método, preciso reavaliar a minha caminhada. Não sejam inventores de desculpas, por favor. Esse é o pior tipo de concurseiro e é aquela pessoa que ninguém quer ficar perto quando chega no dia da prova, certo? Muito bom. Agora, a dica de ouro. O que eu fiz para evoluir nos meus estudos e atingir aquele índice de acerto que eu falei para vocês que eu atingi. Pessoal, assim, ó, na prova da DPE, aqui no Rio Grande do Sul, eu acertei 85 das 100. Na prova para promotor de justiça de Santa Catarina, eram 200 questões de manhã e eu acertei 175 e as 200 de tarde eu acertei 163. Esse índice só se deve a um método de estudos. Porque depois que eu comecei a fazer exaustivamente questões objetivas de concurso, eu chegava a decorar quais eram as pegadinhas das questões. Todas as questões ficavam fáceis, obviamente que não tinha muita questão difícil, mas nós começamos a aprender a trabalhar com questões, e questões de concurso nós não identificamos a alternativa certa, nós eliminamos todas as erradas. É assim que nós fizemos, inclusive eliminando as erradas, riscando aquelas que nós temos certeza que não são certas, nós vamos conseguir marcar com mais segurança. É assim que você vai olhar, tem que marcar a incorreta, e aí eu risco a correta, risco a outra que é correta. Façam da prova de vocês um ambiente seguro. Vocês não podem perder uma questão simplesmente por desatenção com relação a um enunciado ou, eventualmente, porque não gosta de riscar na prova. Risca na prova, escreve, faz flecha, não tem problema, a prova é tua. O que importa é a aprovação. Mas aí eu te pergunto, muitas pessoas chegavam para mim, e isso eu comecei a desconfiar, porque muitas pessoas chegavam para mim e diziam: Lucas, eu tenho um problema. Eu estudo inquérito policial na segunda-feira
termino esse estudo no meu livro e aí eu faço 50 questões de inquérito policial e eu acerto 40, 45, eu tenho um ótimo índice de acertos. Está errado. Por que esse procedimento está errado? Eu pergunto para vocês de uma forma até de brincadeira. Pessoal, adianta alguém comer 200 quilos de comida num dia e ficar o resto do ano sem se alimentar? É óbvio que não. E isso também ocorre para estudos de concurso público. Não adianta nada tu estudar inquérito policial hoje e resolver 50 questões de inquérito policial hoje. Daqui a um mês já não vai lembrar nada. E aí quando for fazer essas mesmas 50 vai acertar 20 ou vai acertar 10. E aí vai se desesperar. Então, o que você tem que fazer? Diferentemente de fazer essas 50 questões no dia de estudo, faz 5. Vai acertar 5 ou vai acertar 4, não tem problema. Vai acertar um bom índice. Mas amanhã faz 2 de inquérito de novo. E no outro dia faz mais 2. Então, Lucas, o que eu fiz para aprimorar esse meu método? Na segunda-feira eu estudava Direito Constitucional, Garantias Individuais. Na terça-feira, Inquérito. Na quarta-feira, Obrigações. Nesse primeiro dia eu resolvi 5 questões de direitos individuais. No segundo dia, que eu estudei Inquérito, eu resolvi 5 de Inquérito e 2 de direitos individuais. No terceiro dia, que eu estudei Obrigações, eu resolvi 5 de Obrigações, 2 de Inquérito e 2 de Garantias Individuais. Por quê? Porque é assim que nós vamos circulando a informação na nossa memória e é assim que nós vamos alimentando o cérebro com aquela informação. E por que eu reviso fazendo questões? Porque a questão do concurso anterior normalmente cobra aquilo que normalmente cai. São difíceis as provas que apresentam todas as questões totalmente inéditas. Tá, pessoal? A CESP, que é considerada uma banca de um grau de dificuldade muito alto, a própria CESP tem um banco de questões. E normalmente nós vemos os temas sendo repetidos. Se você já resolveu questões sobre aquele tema, a questão não precisa ser igual, mas você vai identificar e vai lembrar sobre aquele assunto. Eu estudo provas em processo penal. Ali em provas eu vejo que tem uma parte do estudo que tem classificações das provas. Na outra parte do estudo tem a teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu acho aquilo ali a coisa mais linda do mundo. O problema é que quando nós vamos fazer questões objetivas, nós constatamos que o que cai são as classificações. E se eu não faço essas questões com frequência, eu perco essas classificações na minha memória. Mas a teoria dos frutos da árvore envenenada eu lembro bem. Tá ótimo para uma eventual prova discursiva, para uma eventual prova oral. Mas antes disso, tu tens que vencer a prova objetiva. E tu vence a prova objetiva sabendo o que normalmente é cobrado nela. Esse método de estudos foi denominado pelo professor Davi André, depois que eu narrei para ele esse meu método numa conversa que nós tivemos, como método de estudos em escalada. Ou seja, eu estudo aqui, depois eu estudo aqui, mas eu continuo fazendo questões sobre isso. Depois eu aqui, e eu continuo fazendo sobre isso e sobre aquilo. Eu vou aprofundando os meus estudos, eu vou evoluindo ao mesmo tempo em que eu reviso aquilo que eu já vi. Façam só questões dos pontos que vocês já estudaram. Ninguém aqui é suicida para tentar entender ou aprender uma matéria por meio de questões. Não tem como fazer isso. Então, leiam os cadernos, leiam a doutrina, analisem a jurisprudência e depois resolvam as questões dos pontos que vocês já estudaram. Tá bem, pessoal? Essa é a dica, eu acredito que mais importante. Um método de estudos em escalada com revisão por meio de resolução.